consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Boa noite a todos. Podemos nos assentar um instante. Irmãos e irmãs, bom, o nome vocês já conhecem. Eu queria só me situar um pouquinho junto a vocês, percebendo também aí a bondade e a graça de Deus. Hoje, já quase acho que no finalzinho, meados da tarde, eu conversava com o irmão e eu dizia o quanto que nós precisamos aprender a amar a igreja como mãe. E como mãe zelosa, ela nos oferece os seus melhores manjares. E o quanto que nós precisamos buscar a liturgia da nossa igreja. Eu pertenço e coordeno uma comunidade chamada CRISAP, que significa Comunidade Renovada Santo Antônio de Pádua, cujo carisma é utilizar a palavra de Deus. Tanto é que nas nossas missas nós não usamos folhetos, nós levamos a Bíblia para a missa e divulgamos a leitura da palavra. Mas muitas pessoas gostam de fazer da Bíblia meio que uma roleta russa, né? Vamos abrir para ver o que Deus quer nos falar. E eu digo, olha, não fique fazendo da Bíblia uma roleta russa. Primeiro, tenha a sua Bíblia, use a sua Bíblia. Nós vamos falar mais disso depois. Mas observe a liturgia do dia. Qual que é mesmo o tema de hoje? Você sabe? Qual que é o tema de hoje? E hoje o que a igreja celebra? Você sabe? O dia em que Nossa Senhora foi apresentada, consagrada ao Senhor. E o irmão dizia, nós nem pensamos nisso quando nós organizamos a data, mas a mãe igreja cuidou disso. Entende quando você começa a acompanhar e valorizar todos os dias, de ler a palavra? Qual que é a liturgia de hoje? Qual que é o evangelho de hoje? Qual que é a primeira leitura de hoje? Qual que é o salmo de hoje? Nele está a resposta para tudo aquilo que você precisa naquele dia. E às vezes nós deixamos isso passar, não valorizamos. E olha que tem alguns que se dizem católicos que ficam até preocupados com o que o horóscopo vai dizer para hoje, e às vezes esquece de ver o que a igreja diz para hoje. Olha o carinho de Deus. Então a primeira coisa é destacar isso, como que Deus é bom, né? Nos dando, através da mãe igreja, a liturgia que hoje fala justamente de Nossa Senhora, para que nós possamos consagrar nossas famílias a Nossa Senhora. Depois dizer que é impossível pensar em família, falar de família, sem falar de matrimônio. E aí poder agradecer a Deus na sua providência. Já tem 19 anos que eu participo de um movimento que une sacerdócio e sacramento do matrimônio, que são as equipes de Nossa Senhora. É um movimento que nasceu na França. Na verdade, a gente cria
uma equipe de 7 casais e um sacerdote. E a gente tem encontro 2 vezes por mês, para estudarmos um tema, para rezarmos juntos, para partilharmos a vida. Eu hoje, por exemplo, faço parte de 2 comunidades. Cada comunidade ganha um nome, um título de uma das invocações de Nossa Senhora. Então eu tenho hoje uma comunidade que se chama Nossa Senhora Aparecida, cujo casal mais novo tem 35 anos de matrimônio. E eu tenho uma outra equipe, uma outra comunidade, que é Nossa Senhora Desatadora dos Nós, aonde o casal mais novo está com 5 anos. Então assim, a gente vive já essas realidades, bebendo, entendendo, rezando sobre o que é estar casado. E a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. E depois a própria realidade enquanto família. Eu não estou aqui para defender que os padres tenham que se casar ou que tenham que ter família, mas Deus, na sua providência, em função até talvez muito mais da minha pessoa, Ele me permitiu ter família. Eu tenho aqui alguns amigos que me acompanham já de muitos tempos, mesmo o Carlos, que estava aqui ainda há pouco com o celular, está lá atrás, frequentou minha casa desde muito tempo e sabe disso. Os meus primeiros filhos eu os adotei com 20 dias de vida. São gêmeos, o Gilbert e o Elbert. Hoje eles têm 21 anos. Apesar de eu fazer 29 o ano que vem, eu já tenho 4 netos, e uma bisneta, porque eu adotei também um casal que já tinha 2 filhos, e hoje a mais velha, que é a Graziella, que mora em Governador Valadares, teve uma menina esse ano. Então, apesar de eu fazer 29 o ano que vem, eu já sou bisavô, E todos eles me chamam, porque foram criados, meninos e meninas, criados em casa. Todos eles chamam de pai. Algumas das vezes dá uma confusão na cabeça dos outros, principalmente nessas épocas, agora final de ano, escola, porque antes a gente comprava as coisas para os filhos e entregava e dizia, está aqui. Hoje não, eu quero escolher, Então às vezes eu saio, por exemplo, com as minhas caçulas, que são 5, 17, 16, 2 de 15, tal, e aí a gente entra numa loja e eu sempre digo assim, pelo amor de Deus, não demora, que eu tenho compromisso. E aí elas começam, pai, posso isso, pai, posso isso, pai, posso isso. Aí de repente entra alguém na loja e diz assim, Padre Gilson. Aí eu, como é que é esse negócio? Uma vez eu fui pregar num grupo de oração no Salgado Filho, e eu entreguei o meu celular para a pessoa e falei assim, olha, se alguém ligar, por favor, a senhora pode atender, porque eu deixei uma situação delicada em casa. Eu estava com um filho meio adoentado. Aí quando acabou, eu falei com ela assim, alguém ligou? Não, senhor. E a mulher me olhava assim. E aí eu fui fazer um lanchinho, que você sabe, barriga de padre, cemitério de frango. E aí o povo serviu um lanchinho, mas a mulher estava me fuzilando com o olho. E eu, gente, alguma coisa aconteceu, o coração já ficou apertadinho. Aí eu cheguei, a senhora tem certeza que ninguém... Não. Ela me pegou pelo braço, levou num canto e falou assim, aqui ó, ligou uma mulher dizendo que é para o senhor levar leite para o seu filho, viu? Aí eu falei assim, tá. Aí eu fui contar a história. Ela falou assim, ô padre, por que o senhor fez isso comigo? O senhor tinha que ter contado isso no início, porque esse bendito telefone tocou no meio da pregação, e eu passei o resto da pregação assim, sem vergonha. Então já deu muito caso, mas eu também já chorei muito. Eu perdi um filho com 19 anos. Ele começou a trabalhar, e aí aquela coisa da gente falar não e não, e ele cismou de comprar uma bendita de uma moto. E 2 dias depois do meu aniversário, ele trombou num caminhão e
foi embora. E o ano passado eu perdi uma filha com 26 anos com um câncer, que me deixou um netinho, que aí eu dizia assim para ele agora mora com o pai. Aí dizia: Gabriel, como é que você está? Fica aqui com o vô. Não, vô padre, eu quero morar com a minha mãe. Quando é que eu vou morar com a minha mãe, vô padre? E eu digo assim: você vai crescer, vai ficar igual o vô, e aí depois de muito tempo você vai morar com a sua mãe. Então essas realidades todas a gente já passou. E falar de Nossa Senhora, no ano de 2000, ele esteve aqui falando com vocês, né? Padre Sérgio é um irmão que a gente tem, de longas datas. Nós dois somos de Juiz de Fora, começamos no mesmo grupo de oração, e no ano de 2000 nós fizemos uma grande peregrinação por causa do jubileu, 29 dias percorrendo todos os lugares santos, Terra Santa, etc. E um desses lugares foi Medjugorje. Ficamos 2 dias em Medjugorje. Ali eu tive uma experiência muito forte com Nossa Senhora. E desde então, este ano faz 19 anos que eu vou para Medjugorje todo ano, para estar com Nossa Senhora. Agora mesmo cheguei ontem de Guadalupe, uma experiência também única, né? Voltei com aquela frase que ela disse para Juan Diego: por que te inquietas? Eu não sou tua mãe? Eu não estou contigo? Você não está no regaço do meu coração? E aí trago para vocês essa palavra hoje de Nossa Senhora. Por que você está inquieto? Por que você está inquieta? Maria não é tua mãe? E aí eu viajo um pouquinho, né? Lá no início dos meus 29 anos, quando eu era criança pequena em Juiz de Fora, e que minha mãe, aqui talvez eu me traia um pouquinho, né? Quando a minha mãe, a gente falava que estava com alguma dor, e ela pegava o melhoral infantil e amassava na colher com um pouquinho de água com açúcar, né? E dava para a gente e dizia assim: agora põe a cabeça aqui no colo da mãe, que já já a dor vai passar. Eu não sei se o melhoral infantil ou se o colo de mãe, mas a verdade é que a dor passava, né? Então essa experiência de que nós precisamos ter nela verdadeiramente alguém que vem para consolar, e entendermos o próprio processo da igreja. Imagine, o terço nos foi dado num momento muito difícil, né? Domingos, o grande pregador da igreja, ele estava muito inseguro diante dos albigenses, sofria muito, a Europa sendo devastada por uma confusão imensa, e as pessoas se dispersando da igreja. E Domingos resolve fazer um retiro espiritual, e ele se põe a orar e a clamar a Deus, que Deus desse a ele uma resolução. E o que acontece? Nossa Senhora aparece para São Domingos e diz: tome aqui o terço, reze, e ele salvará as famílias. O pessoal começou a rezar e muitas graças aconteceram, mas depois o povo esqueceu, e veio a grande batalha de Lepanto, quando então os cristãos estavam guerrilhando, e diante de um exército imenso, Deus de novo permite que Nossa Senhora toque o coração daqueles. E o que eles fizeram? Na noite, na véspera da batalha, todos eles tomaram o terço e rezaram:
E o que aconteceu? Nossa Senhora deu a vitória. Deu a vitória. E o Papa então da época consagrou o dia 6 de agosto como o dia de Nossa Senhora do Rosário. Tudo certo. Belo Horizonte é marcado pela presença também dos salesianos, né? Nós temos aí a figura deles marcando não só na educação, muitas pessoas passaram por lá. Bosco teve uma visão, ele viu a igreja como uma barca, um navio na verdade, no meio de uma grande tormenta, e de repente, daquele mar revolto, não sei se você já teve aí a graça de estar na beira do mar, no que nós chamamos de ressaca, né? O mar com ressaca, aquelas ondas imensas, aquele vento, aquela confusão, e sai do meio do mar 2 colunas, uma de cada lado da barca, em cima de uma a Eucaristia, em cima da outra Nossa Senhora, e das 2 colunas se desprendem correntes que agarram o navio e sustentam. E o Senhor diz a Bosco: eis o que sustentará a igreja na tormenta, a Eucaristia e Nossa Senhora. Dom Bosco dá a ela o nome de Nossa Senhora Auxiliadora, porque vem em auxílio da igreja. Irmãos e irmãs, nós estamos quase chegando lá, porque nós estamos lendo o livro dos Macabeus, mas aqueles que trazem consigo a Bíblia, e aí lembrando, porque vocês estão fazendo um cerco de Jericó dentro de um grupo de oração, e eu queria aqui lembrar que a grande marca da renovação carismática católica não é uma camisa com uma frase, não é uma corrente do braço, não é orar em línguas, não é ter dons carismáticos. A grande marca da renovação carismática católica é trazer para a mão dos católicos a Bíblia. Não esqueça disso. Tanto eu quanto o Padre Sérgio, a gente vem de um grupo de oração chamado Jerusalém, lá em Juiz de Fora, que na década de 80, se você fizer conta eu excomungo, né? Porque senão vai dar uma problemada esse tal de 29, falando em década de 80, e se você for somar isso vai dar uma confusão danada. Mas na década de 80, sabe o que a gente tinha no nosso grupo de oração? Um consórcio de Bíblia. Formava-se em cada grupo de oração um grupinho de 5 pessoas que davam uma contribuição para que a gente comprasse uma outra Bíblia, e no próximo grupo sorteava entre aqueles 5, e você ficava ali até os 5 terem Bíblia. Porque a motivação era o quê? Que a gente pudesse ter a Bíblia na mão. E naquele tempo, eu venho de uma família que me orgulho de dizer que era pobre e simples, porque minha mãe dizia que tem muito pobre soberbo, né? E para a gente comprar a Bíblia era muito complicado, como ainda é hoje. Você imagina, você vai ali na rua São Paulo, naquelas distribuidoras evangélicas, você compra a Bíblia com zíper por R$10, e a Bíblia mais barata que nós encontramos sem zíper, católica, custa R$15, sem zíper. Então eu acho que aqui vai um recado para as paulinas, para as vozes e para um caminhão de gente, né? Por isso que até eu confesso
porque eu fico muito chateado quando eu vejo que nós católicos queremos ganhar dinheiro com a Bíblia. Porque você sabe que, enquanto padre, eu posso comprar a Bíblia com 30% de desconto. E aqui me desculpe o pároco, não sei nem o que acontece na lojinha de vocês. Mas eu digo, gente, vamos para repassar os 30% de desconto para os fiéis, para ver se o povo queira mais ler a Bíblia, para ficar mais barato um tiquinho, né? Se a gente consegue um desconto bom, vamos repassar esse desconto, para que as pessoas tenham Bíblia na mão, né? Que a gente possa buscar de verdade a palavra. E aí então você vai abrir a sua Bíblia, porque essa é a marca do carismático, e até a marca de vamos dizer, de um católico da igreja de Belo Horizonte. Você sabe aonde começou no Brasil o mês da Bíblia? Você sabe qual foi a diocese que primeiro realizou o mês da Bíblia? Sabe qual foi? Belo Horizonte. E Dom João levou para a reunião da CNBB o sucesso que foi. A CNBB resolveu colocar no Brasil inteiro. O ano retrasado, Dom Valmor dizia: Bíblia na mão, palavra de Deus no coração. Vem proclamar a palavra. Quem foi que compôs a música? Dom Valmor. Vem proclamar a palavra. Tem muita gente precisando escutar. Então entende como é que para nós de Belo Horizonte, a igreja de Belo Horizonte precisa da Bíblia. Por exemplo, nós temos agora a Bíblia da CNBB. Quem foi um dos tradutores da Bíblia da CNBB? Dom Valmor, faz parte da comissão. E o outro, Padre Luiz Henrique, que está lá no São Bento. Ou seja, nós temos dois grandes biblistas na nossa arquidiocese e ainda não somos, olha que coisa. Bem à vontade, esteja toda à vontade, viu? É Nossa Senhora apresentada na igreja hoje, aí ó. Que bom, bendito seja Deus. E ela está bem à vontade. E que se convertam aqueles que têm problema. Mas o laço é azul, viu, gente? O laço é azul. A gente está passando por uma dificuldade, mas vai melhorar. Pois bem, vamos tomar então a nossa Bíblia. Nós vamos para o livro de Josué, porque nós vamos derrubar as muralhas. Nem esse copo não pode sair daqui. Josué capítulo 24, versículos 12 até o versículo 15. Josué capítulo 24, vamos começar do 13, porque aqui já dá um parágrafo mais inteiro. Josué capítulo 24, versículo de 13 a 15. Amém? Dei-vos, pois, uma terra que não lavrastes, cidades que não edificastes, e que agora habitais, vinhas e oliveiras que não plantastes, e cujos frutos vos alimentais, de cujos frutos vos alimentais. Temei, portanto, o Senhor, e servi-o com toda retidão e verdade. Afastai-vos desses deuses a quem vossos pais serviram do outro lado do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Se vos desagrada servi-lo
Então escolhei hoje aquele a quem quereis servir. Os deuses a quem vossos pais serviram do outro lado do rio, ou os deuses dos amorreus, cujas terras ocupastes, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Palavra do Senhor. Irmãos e irmãs, é um relato que Josué faz. Eu encurtei o relato. Ele mostra, olha o que Deus já fez na sua vida, olha o que Deus tem realizado. Deus te tirou da terra do Egito, Deus te deu hoje a graça de receber muitas coisas, Deus te deu a graça de experimentar tantas bênçãos. E ouso dizer que muitas pessoas talvez nem precisassem da palavra para crer em Deus. Bastaria apenas lembrar quantas vezes você já disse: eu não vou dar conta, e conseguiu dar conta. Belo Horizonte é uma cidade de estrangeiros. Muitos têm a história de que vieram para cá pequenos, e talvez você tenha vindo para cá quando casou, talvez você tenha estado aqui no início, e hoje você olha para trás. Quantas conquistas! Você lembra quando você começou o seu matrimônio, quando nasceram os primeiros filhos? Quantas dificuldades, hein? Quantos perrengues você já passou? Talvez você já tenha até recebido algum diagnóstico de aperto. Essa doença é séria, isso aqui não vai ter jeito, olha, aqui não pode. E de repente Deus lhe conferiu vitória. Quantas vezes isso já aconteceu? Quantas coisas? E olhando tudo isso, o Senhor hoje nos reúne dizendo: a quem vocês querem servir? Aos deuses do passado, aquela mistureba toda que eu dizia para vocês até ainda há pouco, né? Nós temos às vezes católicos que acreditam em horóscopo. Nós temos, de vez em quando, a gente leva cada susto enquanto padre. Você vai visitar um ministro da Eucaristia, aí a hora que acaba o lanche, né? Porque tem que ter um lanche, o padre vai em casa, que é a coisa toda. Aí você acorda assim, diz assim: meu Deus, eu tenho que ir para a igreja agora. E levanta, a hora que você leva a mão na porta, a ministra da Eucaristia dá um grito maior do que nunca: não, padre, faz isso não, deixa eu abrir a porta, porque senão o senhor não volta mais aqui em casa. Oh meu Deus, o ministro da Eucaristia acreditando que se a visita abrir a porta da casa, leva a sorte embora, não vai embora. Aqui as coisas. Ou então com a bolsa com aquele penduricalho de pimenta malagueta que está usando agora, né? Pendurar umas pimenta malagueta, que é para coisa. Ou então na reunião de casais, o povo chega, né? Vai para a reunião e põe a sacola, não, quando chega, não, pelo amor de Deus, não põe no chão não, porque tira a sorte. Vão caçar um lugar para pôr sua bolsa. Eita povo católico cheio de superstição, né? Ai padre, eu preciso mandar celebrar uma missa para o meu tio. Por quê? Ai, porque lá em casa está acontecendo umas coisas, e disseram que a alma dele que está encostada lá em casa. E eu sou católico. Ou então você chega lá e o elefante está assim, ó, com o traseiro para a porta, porque diz que se ficar com a tromba para frente, pega a sorte e joga para trás. Eita católico abençoado. Meu irmão, minha irmã, a quem você quer servir? Esse Deus das superstições? Ou Deus que é Emmanuel, que é um Deus com a gente?
Qual Deus você escolhe? Vocês estão chegando ao final de uma caminhada de oração, e aonde o Senhor hoje diz, terminando isso, o que vocês querem? Uma coisa é quando eu vou e alguém pede, padre, dá uma bênção para a nossa família, como ainda há pouco aconteceu, né, antes de vir, eu passei na casa de uma amiga, né, daqui de vocês, uma amiga minha, que mora em frente a uma amiga daqui da comunidade. Cadê ela? Está lá, ó. E diz, eu não comi, diz que aquele homem lá é bom de cozinha, viu, gente? Já vou fazendo propaganda que é para você já viu? Ele fez uma torta que o padre não provou, comeu um pastelzinho só, um só, mas ele já tinha comido 2 pedaços de bolo na casa da vizinha, né? Porque vocês estão pensando, cuidar desse corpo em forma de quibe não é fácil não, né? Fininho nas pontas e bem largo no meio. Mas olha só, quando alguém me diz, padre, nós vamos mudar, e nós queríamos que o Senhor abençoasse a nossa casa, eu digo sempre, eu não abençoo uma casa, eu consagro uma casa. E aí quando eu chego, eu pergunto, Flaviane, você está disposta a perder a sua casa hoje? Como assim, padre? Porque ao abençoar a tua casa, eu a tornarei propriedade de Deus. Uma casa consagrada significa separado para o sagrado. Você está disposto a separar a sua casa só para o sagrado? Meu irmão, minha irmã, você está disposto nesta noite a separar a tua família só para o sagrado? Está disposto a isso? Em nome dos teus, dizer a partir de hoje, a minha família pertence ao Senhor. E o que é uma família? Primeiro, uma casa, um alicerce. Às vezes você pode colocar um piso muito bom, uma janela de madeira maciça, mas se a tua casa não tiver um alicerce bom, daqui a pouco o piso está trincado, a porta está emperrada, a janela não abre mais, e corre o risco de acontecer o que aconteceu há poucos dias atrás. Um edifício caiu, porque não tinha alicerce. Irmãos casados, vocês são o alicerce dessa família. Agora vocês estão conformados com o matrimônio ou realizados no casamento? Vocês estão conformados com o matrimônio ou realizados no casamento? Porque para muitas pessoas, casamento é cruz que a gente recebe no pé do altar e arrasta até o Calvário. Teu casamento é isso? Quando o Senhor pensou casamento, matrimônio, Ele disse: não é bom que o homem esteja só, não é bom que a mulher esteja só, eu vou dar alguém que seja companheiro, companheira. Eu sempre falo nas celebrações matrimoniais, você hoje está elegendo esta mulher a tua melhor amiga.
Você hoje está elegendo este homem o teu melhor amigo. Vocês são amigos. É estranho a gente ver pessoas que optam por uma vida a dois, dividem a cama, chegam até dormir de conchinha, têm a coragem de tirar a roupa um diante do outro, mas não têm a coragem de abrir o coração. Minha esposa não pode saber, meu marido não pode saber. Que matrimônio é esse? Que não há cumplicidade, que não há companheirismo. E tristemente eu digo, dentro da igreja existem muitos casais assim, dentro da igreja. São solitários. Como que uma casa pode subsistir com o alicerce rachado, dividido? Os filhos devem ser fruto de um grande amor, não um acidente de percurso. E aí a pergunta: vocês escolheram ser pai e mãe ou ter um filho? Porque há uma diferença. Escolher ser pai e mãe e escolher ter um filho. Porque ser pai e mãe pressupõe renúncia, pressupõe sacrifício. Nós temos crianças que têm a melhor escola, o melhor plano de saúde, fazem inglês particular, têm aula de natação, estão matriculados na escolinha do Cruzeiro, que é o melhor time que nós temos. Está passando por uma dificuldade, mas tá bom. Isso é só para você não dormir. E faltam apenas duas coisas: pai e mãe. Porque a hora que a criança diz: pai, mãe, brinca comigo, a mãe está muito cansada, o pai está muito cansado. E se a criança insiste, escuta o pai ou a mãe dizer: tudo bem, você venceu, nós vamos brincar de quem fica quietinho mais tempo. Meu irmão, minha irmã, ser pai e mãe é participar. A gente não pode abrir um caderno só para cobrar nota. Vocês que têm filhos na escola, netos na escola, qual foi a última vez que você abriu o caderno para elogiar? Para dizer: nossa, que bonita que está a sua letra. Porque às vezes a gente acha que ser pai e mãe é só cobrar. E quantos de nós temos que ir para o divã porque pai e mãe nos fizeram envelhecer antes da hora? Quantos ainda pequenos se tornaram mães e pais dos irmãos? Tiveram que amadurecer demais e hoje tem uma lacuna imensa. Há um vazio, uma dor aqui dentro que precisa ser cuidado, tratado. Quantos estão vivendo isso? E nós vamos repetir a mesma história. Nós não vamos cuidar de forma que a gente possa verdadeiramente fazer crescer na liberdade, na maturidade os nossos filhos. É muito fácil a gente dizer sem vergonha daquele traficante. Mas olha, eu também hoje acompanho uma casa, de dependentes químicos, chamado Terra da Sobriedade. Nenhum deles
relatam para mim que um traficante chegou, escancarou a boca deles e enfiou maconha dentro. Todos eles dizem a mesma coisa: foi um amigo que me apresentou isso. Foi um amigo, porque primeiro vem a amizade, depois a droga. E às vezes nós não somos amigos dos nossos filhos, porque a gente acha que amizade é imposição. Você tem que me amar, você tem que me respeitar. Eu posso te tolerar até eu dar conta, e depois eu já estou largando fora. Quantas vezes nós recebemos na comunidade, que temos um trabalho de psicologia, mães, pais que chegam lá apavorados: padre, hoje a hora que eu pedi a minha filha para pegar uma coisa para mim lá em cima, ela estava de short e eu percebi que a perna dela estava arranhada, e eu perguntei: filha, que arranhado é esse na sua perna? E ela começou a chorar e dizendo: fui eu que fiz, pai. Eu peguei o estilete e comecei a cortar minha perna. Hoje eu fui ver a camisa do meu filho e percebi que o braço dele estava arranhado, e ele disse: foi estilete, porque eu me cortei por causa de uma angústia que está aqui dentro, uma dor que está aqui dentro, e a dor do braço parece que diminui, e aí assusta, porque eu não tinha observado o meu filho, eu não tinha observado a minha filha. Eu via o meu filho, eu via a minha filha, mas não enxergava o meu filho, não enxergava a minha filha. Como às vezes eu não enxergo a minha esposa, o meu marido. Eu vejo, mas não enxergo. E isso tem que mudar. Mesmo pai e mãe. Hoje nós temos uma dificuldade com os jovens de desejar, de sonhar casamento. Mas por quê? Eu casar para ser igual ao meu pai? Eu casar para ser igual à minha mãe? O meu pai e a minha mãe, eles não são realizados. Eles estão casados, mas não são realizados. E às vezes alguns, depois de uma certa idade, dizem assim: ele ronca muito, eu acordo toda hora, eu estou atrapalhando, então nós resolvemos agora, cada um dorme num quarto. Que casamento é esse? Isso está aqui, ó, dentro da nossa igreja. Os casamentos de faz de conta. O assumir a velhice. Hoje nós temos uma história tranquila, né? Ai, minha mãe estava precisando tanto de uma fisioterapeuta. Ai, minha mãe agora está passando por um problema de saúde tão sério. Só sabe que eu agora encontrei uma casa de idosos excelente. Lá ela tem fisioterapia, ela tem nutricionista. Olha que beleza, lá eles até aprendem a dançar, tem música. Só que lá ela não tem filho e nem filha. Todos nós queremos envelhecer, mas não queremos acolher os velhos. É mais ou menos aquela história da onça pintada, né? Todo mundo quer preservar, mas ninguém quer levar para casa. E aí? Você já parou para pensar nisso? Um dia eu participei de uma palestra
do padre Fábio, e ele dizia assim: você já parou para pensar quem é que vai cuidar de você quando você for indigente? Quando você ficar velho, quem que vai falar? Põe o padre Gilson no sol, tira o padre Gilson do sol. Você já parou para pensar nisso? Ou você está pensando, apesar dos filhos, das filhas, dos netos, eu estou guardando um dinheirinho que é para quando eu ficar idoso, idosa, poder pagar uma casa de repouso. E aí? Velhice não é maturidade, não é sabedoria. Essa é a realidade da família. E é esta família que nós queremos hoje colocar no altar, consagrar, separar para o sagrado. É a nossa família. Você se lembra de uma das campanhas da fraternidade? E a família, como vai? A sociologia hoje, ela apresenta, eu não sei se tem algum sociólogo, algum assistente social aqui também. Hoje nós temos catalogado em torno de 32 modelos de família. Isso a nível social. Mas a nível cristão, família é pai, mãe, filhos, netos e etc. E aí? Como é que vai a sua família? Sua família se encontra? Nós temos em Divinópolis uma grande filósofa, que é Adélia Prado. Adélia Prado diz o seguinte: nós vamos pagar muito caro, porque nós mineiros perdemos o fogão de lenha. Nessa crônica dela, ela quer nos dizer que nós perdemos aquela história da cozinha. Sabe aquela coisa de estar em torno do fogão? Até mesmo aquela expressão que a gente usava assim: fulano é da cozinha lá de casa. Ou seja, faz parte da nossa intimidade. Quando é que você encontra com a sua família? Hoje até entendo, em função de muitas coisas, talvez o domingo não seja possível, mas pelo menos na segunda, na terça, na quarta, tem um dia em que todo mundo diz: hoje é o dia da gente ir para a casa da mãe, do pai. Hoje é o dia que eu não posso me atrasar, porque a mãe prepara um lanche para todos nós. Ô minha irmã, para que você está guardando essas louças, essa toalha bonita, para depois as suas noras falar assim: nossa, essa sogra guardou isso, que trem feio. Para sua filha dizer: eu não gosto dessas coisas. Não, vamos reunir a família. Eu comecei falando e lembrando a questão do terço. Um dia eu ouvi uma expressão que eu nunca mais esqueci. Eu fui visitar uma senhora que tem 6 filhos, e o filho caçula me disse uma expressão que talvez vocês não entendam, mas eu explico. Ele disse assim: padre, a mãe sustenta nós todos no cabo do terço. A mãe sustenta nós todos no cabo do terço. O que significa isso? Antigamente tinha uma expressão que dizia: eu sustento a minha família no cabo da enxada, trabalhando na roça, né? Aí ela me disse: padre, todos os dias eu rezo 1/3 para cada um dos meus filhos. Todos os dias eu rezo 1/3 para cada um deles.
Agora isso precisa começar aonde? É agora. E se os teus filhos já estão grandes, se já tem coisa, cria uma motivação, cria um dia da semana. Se não é possível um dia, cria um dia do mês, mas tenta, chama, congrega a sua casa. Hoje nós queremos consagrar a família, queremos consagrar os nossos jovens, queremos consagrar nossos idosos, aqueles que têm saúde e aqueles que estão doentes, aqueles que estão bem e aqueles que não estão. Mas nós precisamos consagrar algo que seja bom, porque a Bíblia também diz que o animal com defeito não podia ser consagrado ao Senhor. O cordeiro tinha que ser sem defeito. Por isso que o padre começou a falar, pensando em derrubar as muralhas, nos moldes de Nossa Senhora, que nós pudéssemos encarar as dificuldades e os problemas da nossa casa, e pudéssemos de fato buscar resolver, e não fazermos vista grossa, e achar que os problemas familiares estão lá fora, porque não é verdade. Os problemas familiares estão aqui dentro, e nós não podemos fazer vista grossa. Há um jargão que diz o seguinte: só é redimido aquilo que é assumido, só tem resolução aquilo que eu assumo. Por isso, meu irmão, minha irmã, antes de conduzirmos o Santíssimo para o altar, toma consciência daquilo que é a sua família, daquilo que você tem vivido no seu matrimônio, daquilo que você tem enfrentado com seus filhos, suas filhas, com seus netos, com os agregados, os genros, as noras. Eu, de vez em quando, por mexer com casais, às vezes brinco com a questão da sogra, né? Aí um dia me falaram assim: só fala isso porque o senhor não tem sogra. Eu disse: eu sei que pensa, porque quando a gente casa com a igreja, o bispo vira sogra, né? Mas eu ouvi outro dia uma coisa muito interessante, eu brincando com a questão da sogra. Alguém falou assim: ô padre, e genro e nora? Eu falei assim: o que tem? Só sabia que genro e nora é igual comprimido? Eu falei: como assim? A gente engole, porque não dá para escolher, a gente tem que engolir. Eu falei: pois é, tá aí. Olha, pensa como é a tua casa. E uma expressão bonita, quando a gente começa a ler a Bíblia e busca outras traduções, a gente vai ganhando uma riqueza de interpretação. Quando uma das traduções diz que quando Jesus viu Zaqueu na árvore, ele disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso estar na sua casa. Eu preciso estar na sua casa. E talvez hoje, neste dia, para derrubar as muralhas que impedem de alcançar a bênção, porque não se esqueça, o cerco de Jericó não é para conquistar Jericó, é para conquistar Canaã. Porque Jericó era o símbolo daquilo que impedia o povo de alcançar a bênção. E como é que Nossa Senhora derrubou a muralha? Como é que ela pisou na cabeça da serpente? Lembra do Ângelus? A segunda fala do Ângelus, qual que é? Eis aqui
a escrava, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. A obediência. Ali ela pisou na cabeça da serpente, porque a obediência gera a providência. A Bíblia diz: se me obedeceres, você não precisará correr atrás de bênçãos. Aonde a planta do teu pé pisar, aí a bênção vai acontecer. Meu irmão e minha irmã, busque obedecer ao Senhor, vivendo o que é fato, família, e a bênção será uma realidade na tua casa. Porque todos nós também conhecemos o salmo que diz: o Senhor é o meu pastor, por isso nada me faltará. Ainda que eu atravesse o vale escuro, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Ainda que a tua família atravesse dificuldades, você não precisará temer, porque Deus é contigo. Abra o teu coração e se prepare para se colocar diante dele. Nós vamos conduzi-lo ao altar. Não é um símbolo, não é uma imagem, não é uma representação. É Jesus, corpo, alma e divindade. E eu gostaria muito hoje que você pudesse trazer para o teu coração o que ele disse para Zaqueu. Hoje, dia 21 de novembro, eu preciso estar na sua casa. Eu preciso estar na sua casa. Dê espaço a Ele, dê espaço ao Senhor, que Ele esteja verdadeiramente sendo acolhido na tua casa. Enquanto o ministério nos prepara com a música, eu me paramento e trago para o altar Jesus, o mesmo Jesus que disse para Zaqueu: eu hoje preciso estar na sua casa. Ele vai estar sobre o altar. Repito, estou repetindo, não é uma representação, não é um símbolo, não é uma imagem, e muito menos o que às vezes a gente canta: quem está neste pão? Ele não está no pão, ele é o pão. Ele é o pão agora. Então abre o teu coração, meu irmão, minha irmã. Não se esconda, não tenha vergonha de Deus. Ele já te conhece. Abre o teu coração. Como ele diz no Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Então abre a porta, esteja acolhendo o Senhor. Vamos ficando de pé. E quando o Senhor entrar, aqueles que puderem se ajoelhar, se você não puder, fique de pé. Mas assim como o Padre dizia, nós possamos entregar para o Senhor a nossa casa, a nossa família, a nossa realidade. Feche os teus olhos um pouquinho antes do Padre de Jesus entrar. Feche os teus olhos um pouquinho e vai pensando o que você quer nesta noite colocar neste altar. Vai pensando nas pessoas da tua casa que não estão aqui, que não puderam vir. Vai pensando agora no teu filho, na tua filha,
esposo, na tua esposa, no teu pai, na tua mãe. Vai pensando agora de cada pessoa da tua casa, da tua família, para que você possa apresentar no altar diante do Senhor. Neste momento é um momento de graça. Este cerco de Jericó pelas famílias vem trazer esta graça de fazer com que nossas famílias sejam como a família de Nazaré. Que nesta noite haja uma restauração verdadeira na nossa casa, na nossa família, a começar em cada um de nós. Em cada um de nós. E nós vamos dizer isto para Jesus, entregar isto para Jesus, falar isto para o Senhor. Recebe a minha família, Jesus, recebe a minha casa, recebe a minha história. E agradecer a Jesus porque nesta noite Ele quer fazer com que a minha casa, que a tua casa, seja abertura para Ele entrar. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Irmãos e irmãs, a primeira vez que Jesus entrou numa casa foi a casa de Isabel. Maria o levou e com ele ela trouxe alegria a esta casa. Imagine uma mulher idosa, perto de ter um filho. Quantos medos, quantas inseguranças não estava no coração de Isabel. Mas o Senhor trouxe paz, trouxe alegria. A Escritura não fala de Zacarias, mas certamente, até porque estava mudo, Zacarias estava em casa. Isabel e Zacarias acolhem Maria e o menino. Isabel disse: que alegria, que honra receber a mãe do meu Salvador. Meu irmão, minha irmã, imagine agora a porta da tua casa. Imagine que não tem porteiro, imagine que não tem portão, como era antigamente.
antes de tudo isso que a gente vive em termos de violência. Uma varanda e uma campainha. E tocando agora a campainha da tua casa, e você abrindo a porta e se deparando com Maria e Jesus. Quais são os medos? Quais são as inseguranças que estão reinando hoje na tua casa? Porque as pessoas às vezes podem estar te vendo rindo, brincando, fazendo hora com os outros, mas só você e os teus sabem o que vocês estão enfrentando em casa. Só vocês sabem o que está se passando de fato no coração de vocês. E é Nossa Senhora que agora conduz Jesus à tua casa para tirar o medo, a insegurança. E aqui eu me lembro, como disse no início, do que ela disse a Juan Diego: não sou eu tua mãe? Eu não estou aqui? Por que te inquietas? Por que te inquietas? Logo depois, a Escritura diz que eles foram a um casamento. Como eu disse, meu irmão, minha irmã, às vezes as pessoas nos olham de mãos dadas. Eu chego até de chamar meu amor, meu bem, mas só Deus sabe o que eu estou passando no meu casamento. Só Deus sabe como é que nós estamos vivendo lá dentro de casa. E hoje Jesus e Maria querem ser convidados para o teu casamento, para aquilo que você tem enfrentado como esposo, como esposa, tudo aquilo que está aí no teu coração. E talvez você tenha hoje um coração machucado diante daquilo que você descobriu do teu esposo, da tua esposa, e vocês não se casaram para separar, mas o teu coração está chagado, o teu coração está ferido diante de tudo aquilo que vocês já vivenciaram, e você pede hoje: Senhor, cura o meu coração de esposo, cura o meu coração de esposa. Veja as talhas vazias, aquilo que foi se desgastando com o tempo, esvaziando com o tempo. E hoje, Senhor, eu me vejo conformado com o meu casamento e não realizado no meu casamento. Olha as talhas vazias, Senhor. Olha as talhas vazias. Traz alegria, Senhor. Jesus foi à casa de Pedro. A sogra estava doente, com uma febre. A febre é sinal de uma infecção. A febre é sinal de que o corpo está lutando contra alguma coisa. E o que está febril na tua casa? O que está aí doente, adoecido na tua casa hoje? E a Bíblia diz que Jesus pôs a mão. Jesus pôs a mão. E você pede: Senhor, põe tua mão. Põe tua mão, Senhor, nesta realidade da minha casa, da minha família. Põe tua mão aonde está doente hoje, aquilo que está verdadeiramente infeccionado.
dentro da minha casa. Põe tua mão, Senhor. Põe tua mão, Senhor. Toca. Jesus visitou a casa de Simão, e as pessoas disseram: ele come com pecadores, ele se assenta com pecadores. E talvez você diga: quem sou eu? Quem sou eu para receber Jesus na minha casa? Mas o Senhor disse: não são os sadios que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para aqueles que são santos, mas para aqueles que precisam. E talvez hoje você tenha a humildade de também dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor esteja na minha casa, eu preciso que o Senhor esteja com a minha família. Quantas coisas erradas estão acontecendo, meus filhos fizeram escolhas que não trazem alegria ao nosso coração. Nós vivemos uma dificuldade financeira, nós vivemos uma dificuldade de relacionamento, nós enfrentamos problemas com alcoolismo, com drogas, com problemas sexuais, com escolhas, com falência, com endividamento, com desemprego. Senhor, a nossa casa precisa. Ó Maria, Mãe de Deus e nossa, traz o teu Jesus à minha casa, traz o teu Jesus à minha família, e ajuda. Jesus foi também à casa de Jairo. Havia ali uma criança doente, uma adolescente, e Jesus disse: Talita cum, menina, levante-se. E talvez, meu irmão, minha irmã, hoje Jesus precisa levantar aquilo que está caído, esmorecido. Talvez na tua casa, ou você mesmo que está aqui hoje, esteja tomado pela depressão, tomando tantos medicamentos por causa da depressão, da ansiedade, da bipolaridade. E o Senhor vem e diz: levanta-te, levanta-te, sai desse casulo, sai desse marasmo. Jesus foi à casa de Zaqueu e houve uma conversão, houve uma conversão, e ele disse: hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje a salvação entrou nesta casa. Essa casa é também a tua casa. E com Maria, Jesus quer entrar na tua casa, como ele entrou na casa de Zaqueu. E eu te convido a pedir isso: Senhor, entra na minha casa. Entra, Senhor. Vai dizendo isso: Senhor, entra na minha casa. Senhor, olha a minha casa. Entra na minha casa, Senhor. Vasculhe os quartos, olha os corredores, olha a mesa da minha casa. Senhor, nós precisamos de sustento, estamos enfraquecidos. Ajuda-nos, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a consagração é uma decisão. Amar não é só um sentimento.
Amar não é só uma química, como dizem alguns. Amar é uma decisão. Uma decisão. Há uns dias atrás, eu contava numa pregação que um jovem precisava de limites e a mãe foi muito firme com ele. E diante da firmeza da mãe, o filho disse: eu não te amo, eu não te amo. E a mãe respondeu: meu filho, a mãe não precisa do seu amor. A mãe não precisa do seu amor, porque a mãe escolheu te amar. Eu escolhi, meu filho, eu escolhi te amar. Você me amando ou não, eu escolhi te amar. Por isso eu digo que amar é uma decisão. Hoje, decida-se por Deus. Hoje, decida-se por Deus. É bonito ver a firmeza de Josué. Eu não sei de vocês, eu não sei o que vocês querem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você hoje vai dizer comigo assim: Senhor Jesus, eu me comprometo naquilo que depende de mim. Eu te escolho como meu Senhor, como Senhor da minha família. Eu posso não ter mais olhos para ver a plenitude desta decisão, mas hoje eu declaro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu te consagro a minha família. Senhor Jesus, hoje eu separo a minha família para te servir. Ainda que eu não esteja vivo, junto de ti, eu quero ver meus familiares te servindo. E no que depender de mim, a minha família será uma família feliz, servindo a ti, único Salvador. Ó Virgem Maria, pelo poder do nome de Jesus, que a Senhora teve no ventre, eu te peço, esmague a cabeça da serpente que impede a felicidade e a realização da minha família. Não quero, Senhora, simplesmente a conformidade pelo Jesus que trouxestes em teu ventre. Eu hoje desejo estar realizado no seio de minha família. Ergue a mão
como se você fosse empurrar alguma coisa. Não assim em atitude de louvor. Põe a mão para frente, porque nós vamos entoar este hino pedindo isso, que com Maria nós possamos derrubar as muralhas que impedem nossa família de alcançar Canaã. Canaã. As muralhas vão cair pelo nome, o inferno estremecer pelo nome, todo mal vai sucumbir pelo nome de Jesus. As muralhas vão cair pelo nome, o inferno estremecer pelo nome, todo mal vai sucumbir pelo nome de pelo nome de Jesus. Canta a igreja uma nova canção e recebe do Espírito uma nova unção. Canta, igreja. Canta a igreja uma nova canção e recebe do Espírito uma nova unção. Meu irmão e minha irmã, a unção, ela não está no microfone. Eu não estou aqui como um adivinho para proferir adivinhações. Ninguém melhor do que você para orar pela tua casa, pela tua família. Mas com Maria, não só porque o padre está pedindo, porque se você for um macaquinho de auditório, você vai sair daqui só talvez até dizendo que foi uma bênção. Como aqueles leprosos, 9, que até foram curados, mas não experimentaram a salvação. Por isso não seja só um macaquinho de auditório. Abre o teu coração e coloca diante de Deus a tua casa, a tua família. Como Joaquim e Isabel, que no dia de hoje levaram Maria para ser apresentada, para ser consagrada. Que você hoje traga os teus familiares e os coloque diante de Jesus. Os irmãos vão só dedilhar a canção. Você vai olhar para Jesus, vai estender a mão e vai entregar a tua casa. Agora é você que vai rezar, é você que vai orar, em voz alta, em silêncio, não sei. Eu só te peço que ore e creia no poder de um Deus que te escuta, que como Maria te acolhe.
Vai dizendo para Ele aquilo que você precisa. Seja sincero, porque Jesus também sabia de tudo que a samaritana precisava, mas enquanto ela não disse, Ele não agiu. Aquele homem estava cego, e Jesus sabia, porque Ele conhecia o coração dos homens. Mas Ele perguntou: o que queres que eu te faça? O que queres? E hoje é Jesus quem olha para você e para mim e diz: o que você quer? Por que você veio aqui? O que você traz no teu coração? E talvez até nem seja a tua família, talvez a tua família esteja muito bem, mas você está indiferente. Você ainda não conseguiu fazer a transposição de uma religiosidade de tradição para uma religiosidade de convicção. Bendito seja o pai, a mãe, a avó que te apresentou a religião católica, mas que você possa dizer hoje: eu estou nessa igreja, não porque eu nasci na igreja católica, mas porque eu experimento Deus nesta igreja. Eu estou nesta igreja porque eu experimento Deus nesta igreja. Você vai orar, como eu disse, em voz alta, em silêncio, não sei. Eu quero apenas que você ore. Olhe para Jesus, olhe para Ele. Canta, igreja, uma nova canção. Canta, igreja, uma nova canção. E recebe do Espírito uma nova unção. Canta, igreja, canta, igreja. Canta, igreja, uma nova canção. E recebe do Espírito uma nova unção. Levante-se, Deus, e seus inimigos se dispersem. Fogem ante a face do Senhor aqueles que o detestam. Como se dissipa o fumo, como se derrete a cera. Ante a face do Senhor nosso Deus, desapareça de sua vida e de sua família todo o mal. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. E aplauda o Senhor que está entre nós. Deus
uma nova unção. Pra acabar, canta a igreja. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, gente. Oh, glória!